Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como nós fazemos o controle dos forídeos, esse terrível inimigo que causa grandes estragos às nossas colônias de abelhas nativas. Vou mostrar para vocês como que nós controlamos, qual é a forma e o método que nós utilizamos aqui no nosso meliponário. Então, antes de começar, eu vou falar um pouco sobre os forídeos, né? Esse inimigo terrível que causa muitos problemas para muitas pessoas que criam abelhas nativas. Inclusive nós também já tivemos muitos enxames perdidos, né? Tivemos já muito problema no passado com os forídeos. Hoje nós já conseguimos controlar de uma forma mais tranquila, né? Sempre tomando cuidado para a infestação não fugir do controle, porque aí não há muito o que fazer, né? Então antes de chegar nesse ponto, né? Eu vou até mostrar umas fotos aí no vídeo de algumas colônias que já foram perdidas também. Essas colônias aí são colônias de urso amarela, que no começo nós tínhamos muito problema com os forídeos, né? A dificuldade no combate, e se você não tomar cuidado com a infestação, ela foge do controle. E uma coisa que eu vou dizer, que muitas pessoas talvez não tenham coragem de dizer, é que os forídeos, eles são praticamente normais dentro das colônias. Sempre vai ter uma colônia que vai ter forídeo dentro. Isso não tem como evitar, né? Por quê? Porque o forídeo ele faz parte do ciclo da abelha nativa. Ele, assim como o carrapato, pulga, faz parte do cavalo, do animal, assim, sabe, que você está criando. O forídeo também faz parte disso. Ele é um animal, um inseto que depende das abelhas para viver. Se não existissem abelhas, não existiam forídeos. Então, eles fazem parte desse ciclo. A diferença é, o forídeo em quantidade pequena, né, dentro da caixa, as abelhas conseguem controlar a infestação. Por exemplo, quando o forídeo ele entra, geralmente ele entra pela porta principal, né? Ele entra pela fresta ali, pela entrada principal, ele dribla as vigias e consegue entrar. E ali ele coloca os seus ovinhos lá dentro dos potinhos, né, de pólen, pote de mel, tudo, dentro dos discos de cria, né, dos ovinhos de cria. E ali suas larvas se desenvolvem. A diferença é que as abelhas conseguem controlar isso, né? Conseguem eliminar rapidamente antes que essa situação fuja do controle, antes que a infestação em si comece. Então as abelhas estão sempre controlando a infestação de forídeos. Não há como, né? Não há como garantir que nenhuma das colônias não vai ter nenhuma larva de forídeo. É praticamente impossível isso. Porque eles entram, colocam as suas larvas, são bem pequenas, né? E elas ficam ali dentro. E as abelhas vão tirando. Ou seja, o controle dos forídeos começa aí. Começa em não deixar a quantidade de forídeos ultrapassar a quantidade de abelhas na colônia. Porque se isso acontecer, realmente a situação vai fugir do controle e as abelhas não vão conseguir controlar essa praga. E aí vai virar uma infestação e elas simplesmente não vão conseguir controlar e os forídeos vão dominar a colônia. Então, como que nós evitamos, né, que a situação fuja do controle? Primeiro que nós não fazemos o controle dos forídeos. Quem controla são as abelhas. Os forídeos eles só conseguem êxito na sua infestação, né, proliferar, quando tem uma colônia muito fraca, quando as abelhas não conseguem fazer o controle. Isso se dá a quantidade pequena de abelhas. Então, assim que você faz uma divisão ou troca de caixa, né, é aí que os forídeos se aproveitam. Geralmente a entrada ainda não está feita. Né? O túnel de entrada tá cru ainda. Então, nesse momento, os forídeos se aproveitam e conseguem entrar. Agora, depois que a abelha se estabiliza, né, e faz a entrada direitinho, faz o túnel de entrada, é muito mais difícil os forídeos conseguirem entrar. E os que conseguem entrar e colocar seus ovos, as abelhas conseguem fazer o controle. Então, na verdade, são as abelhas que controlam os forídeos. Então, como nós combatemos os forídeos aqui? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Essa aqui foi feita a divisão há poucos dias. Deve ter algum forídeo aqui, com certeza. Porque elas não fizeram ainda a entrada, né? E isso ajuda na entrada dos forídeos, né? Quando tem um túnel de entrada já dificulta o trabalho, bastante vigias. Como uma abelha que foi transferida há poucos dias para essa caixa aqui, deve ter algum forídeo. Vamos ver se nós conseguimos enxergar algum ali. É que eles são muito pequenos, não sei se vai dar para mostrar aí no vídeo, né?
Tem pouquíssimas abelhas, né? Hoje está um dia frio, é um dia muito bom para os florídeos aparecerem. Os florídeos preferem o dia chuvoso, como que está hoje, ó. É um dia chuvoso e nublado. É o dia ideal que os florídeos eles costumam aparecer. Então, eu não indico fazer divisões, né? Num dia como esse, um dia chuvoso, nublado, é um dia que será pouco aproveitado pelas abelhas e mais pelos florídeos. Então, evitar, né? Uma outra dica, evitar fazer divisão em dias assim. Vamos lá. Aqui também não tem nenhum florídeo, mas tinha muitos florídeos aqui. Então, como que nós fazemos então para controlar a infestação de florídeos? Como eu já disse, antes de virar infestação, nós fazemos o que? Essa caixa aqui estava fraca, né? Foi transferida. Nossa técnica é a seguinte: nós retiramos a tampa, né? Levantamos o plástico e sopramos dessa forma. Vamos ver se vai começar a aparecer os florídeos aqui. Ó, já começaram a aparecer alguns florídeos já. Começaram já a sair alguns florídeos da caixa. Vamos tentar eliminar mais alguns. Ali, ó, começou a aparecer os florídeos. Começaram a sair da caixa ali. Já saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nossa, tinha muito, é que eles estavam escondidos. Começaram a aparecer agora. Cuidado para não ficar sem fôlego, hein? Soprar bem por dentro, né? Para que eles saiam. Nossa, saiu mais de 30 florídeos. Soprar até não ter mais nenhum saindo. Pronto. Deixa eu ter uma manha aqui. Nossa, um florídeo gordo, parece uma abelha. Aquele ali vai pôr bastante ovos. Ufa, fiquei até sem ar. Então, geralmente quando nós vamos colocar o alimento, ou só fazer uma vistoria, nós fazemos esse procedimento de sopragem para que os florídeos saiam, né? E eles vão sentir o ar, a ventilação e vão sentir a vontade de sair. Eles precisam de espaço para se acasalarem, então quanto mais espaço você der na caixinha, mais eles vão se aproveitar e vão conseguir se reproduzir e voltar para a caixinha. Se você deixar pouco espaço, eles vão ter que sair da caixinha para poder se acasalar e voltar a entrar de novo para colocar seus ovos. Se você deixar mais espaço, isso vai ajudar a proliferação dos florídeos. Então, nós utilizamos esse método de sopragem. Nós sopramos todos os dias, né, até que a infestação seja controlada pelas abelhas. Então, só agora, nesse momento, eu consegui tirar mais de 50 florídeos só dessa caixa. Imagina se eu não tivesse soprado. E amanhã ou depois de amanhã a mesma coisa. Eu vou voltar aqui e vou soprar até sair os florídeos. Também quando eu faço alimentação, né, coloco alimentação, eu aproveito e sopro para retirada dos florídeos. Então, quando vai alimentar ou simplesmente quando durante uma semana depois aí da divisão, eu continuo soprando até sair todos os florídeos. Essa é a forma que nós combatemos os florídeos aqui. É uma forma muito eficaz. Nós não atraímos os florídeos para dentro da caixa, de jeito nenhum. Nós simplesmente sopramos para que eles vão embora. Por quê? As abelhas que fazem o controle dos florídeos. Como eu já disse, quem controla os florídeos, quem faz o controle, são as abelhas. As abelhas controlam a infestação de florídeos e não nós. Nós fazemos o quê? Ajudamos, né, elas se recuperarem. Por que os florídeos entram e conseguem se aproveitar das colônias mais fracas? Justamente porque elas não têm a quantidade de abelhas suficiente para controlar. Quando você tem mais florídeos do que abelha, fica difícil fazer o controle, né? Então a dica é não deixar os enxames enfraquecerem muito.
esse é o primeiro passo para o controle dos forídeos. Os forídeos não conseguem dominar, né, infestar ou fazer a infestação progredir numa colônia forte de mandaçaia. Eles não vão entrar nessa caixa aqui, por exemplo. Eles vão preferir qual? Eles vão preferir essa daqui, que está mais fraca, que não tem muitos vigias, né? Que não tem o túnel de entrada. Então, o forídeo, ele prefere as colônias mais fracas. O forídeo, ele é igual ao Covid. Ele só consegue matar aquelas pessoas, né? Aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que estão com problemas de saúde. Então, qual dessas duas caixas que o forídeo conseguiria ter mais sucesso? Com certeza, na que tem poucas abelhas, nessa daqui. Essa daqui ele não conseguiria nem passar na porta. E se ele colocasse alguma larva ali dentro, rapidamente as operárias iriam retirar as larvas e conseguir controlar a infestação. Agora, nesse caso aqui não. Se entrar aqui uns 10, 50 forídeos, já vai ter mais forídeos do que abelha. Então, nesse caso, elas não vão conseguir controlar a infestação. Então, quem controla a infestação de forídeos, na verdade, são as abelhas. Então, nós temos que ajudar essas colônias mais fracas a elas mesmas controlar as suas larvas de forídeos, né? Controlar. Imagino que essa caixa aqui não está com uma população muito grande, né? Também foi uma divisão recente, não tem nem 30 dias. Mas a partir do momento que as abelhas vão começar a ganhar população, aumentar de quantidade, elas mesmas vão controlando a sua infestação, né? Essa outra caixa aqui também. Deve ter forídeos ali dentro espalhados também, mas eu não consigo ver agora. Então é assim que nós combatemos os forídeos aqui nas nossas colônias, né? Pelo método de sopragem. Apenas isso é o suficiente. E quando a infestação foge do controle, nós fazemos o que? Nós tentamos, quando você vê muitas larvas, né? Larvas vivas andando dentro da caixa, aquela coisa bem feia mesmo. Aí nessa fase, né, a fase que já está praticamente dominou a colônia, nós fazemos o que? Nós mudamos de caixa, nós retiramos todas as abelhas, né? Fazemos como se fosse um processo de transferência. Retiramos todos os discos verdes, deixamos só os bem nascentes mesmo, alguns discos nascentes apenas. Retiramos tudo e deixamos sem nada na caixa nova e transferimos para uma caixa nova para tentar salvar o enxame, porque quando chegar uma infestação severa, não há muito o que fazer. Então, o melhor combate aos forídeos é a prevenção. É assim que nós combatemos os forídeos aqui. Vou mostrar aqui uma caixa que já está bem forte. Essa aqui já não tem problema com forídeos, ela mesma já consegue controlar a sua infestação. Não há moscas voando, não há larvas, nem nada, né? Se eu abrir aqui, não vou encontrar nenhum forídeo aqui. Então, as próprias abelhas é que vão fazer o controle da situação dos forídeos. Então, elas estando saudáveis, estando fortes, elas mesmas vão controlar. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, da dica. E até a próxima.